Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, em mais um dia chuvoso, diga-se de passagem. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, o primeiro deles é o seguinte: o Ibovespa bateu um novo recorde hoje. Bateu o recorde nas negociações intradia, com mais de 95.600 pontos, e terminou o dia acima dos 95 mil pontos. A prévia do PIB do Banco Central, ou seja, aquele PIB medido pelo Banco Central, é o Índice de Atividade Econômica, surpreendeu, subiu no mês de novembro. No acumulado do ano já chega isso daqui, olha, 1,38%, portanto aquelas previsões de um crescimento da economia do ano passado, de 2018, em torno de 1,5%, tende a superar esse 1,5%, 1,6% provavelmente, o que a gente vai ver. Esse aqui, obviamente, é o número do Banco Central, quem mede o PIB é o IBGE. A China aumenta a participação nas exportações brasileiras. O peso da economia chinesa na balança comercial é extremamente importante. A gente preparou umas telas aqui para mostrar o quanto a relação Brasil e China é importante. Evidentemente que boa parte disso é commodities, a maior parte são commodities exportadas pelo Brasil, mas isso tem peso importante na balança comercial. A confiança do consumidor avança, nós temos os números relacionados ao ano passado, e no estúdio a gente vai falar sobre esse novo consumidor, essas novas demandas que o consumidor tem hoje, levando-se em conta todo esse aparato digital que hoje muda, inclusive as relações entre as pessoas, não seria diferente na hora de comprar e vender. O cenário econômico está no ar. O índice de atividade econômica medido no mês de novembro surpreendeu positivamente, cresceu. O IBCBR, o índice de atividade econômica do Banco Central, é uma prévia do PIB. A metodologia é um pouco diferente da feita pelo IBGE, que é exatamente quem mede o PIB. A gente vai ter isso nas próximas semanas, a medição do PIB do ano que vem. Provavelmente, na verdade, nas próximas semanas, em torno de fevereiro e março, a gente tem esse PIB. Mas esse número do Banco Central chama atenção. Vamos dar uma olhadinha, porque os números de novembro trazem um agregador de crescimento econômico para o ano passado maior do que se imaginava, por exemplo, no período antes da eleição, quando a gente teve várias revisões para baixo do crescimento da economia, inclusive as feitas pelo próprio Banco Central. Em novembro, portanto, cresceu 0,29% a economia. No ano, o acumulado é esse, em 11 meses, obviamente, 1,38%. Ou seja, qualquer percentual que eu cresça agora em dezembro, que é o último mês que a gente vai ter medição em breve, a gente vai agregar isso e esse crescimento tende a passar aquele 1,5%. O mercado estava apostando em crescimento abaixo de 1,4%. Se nós já temos 1,38% em 11 meses, ou seja, aquela estimativa mais baixa, mais pessimista do mercado, inclusive dos economistas ouvidos pelo Boletim Focus, na média, pelo menos, já praticamente está superada. Nos 12 meses, aí eu estou considerando dezembro de 2017 ainda, nos 12 meses até novembro, 1,44%. Provavelmente a gente vai chegar ao redor de 1,5%, passar esse 1,5% de crescimento. Só para fazer uma comparação, entre novembro de 2018 e 2017, o crescimento da economia foi de 1,86%. O que demonstra que o final deste último ano, pelo menos a se tomar como exemplo o mês de novembro, estava bem mais aquecido do que no ano anterior, em 2017. Vamos dar uma olhadinha só pelos números do Banco Central, por esses números do Banco Central, como foi a economia no ano passado. Janeiro, fevereiro e março, você se lembra, nós tivemos números negativos, né? A gente teve um recuo da economia, não se esperava isso, tanto que aquela estimativa de um crescimento de 2,5%, de 3% no ano começou a ser revista. Depois nós tivemos uma leve recuperação no mês de abril. Em maio, essa queda importante aqui, você se lembra, foi por causa da greve dos caminhoneiros, de 11 dias em que a economia brasileira praticamente parou. Depois nós tivemos um pico muito importante aqui, de 3,49% em junho, que foi, na verdade, a recuperação do que havia sido perdido em maio e um pouco mais.
Essa recuperação foi maior do que nós tivemos de perda, ou seja, o que demonstrou que a economia estava crescendo devagar, mas ela tinha uma intensidade de crescimento. Depois nós tivemos os números de julho, 0,38, 0,55 em agosto, uma leve queda em setembro, uma recuperação muito moderada no mês de outubro, praticamente estável, mas aqui eu tenho que fazer a seguinte medição, eu saí de 0,16 negativo e fui para 0,2 positivo, ou seja, é uma mudança de 0,18. Se eu olhar agora para novembro, esse crescimento confirma uma retomada. Como dezembro tem um mês muito aquecido em compras, obviamente que novembro tem muito daquela questão da Black Friday e tudo mais, mas dezembro continua sendo um mês aquecido, eu tenho uma possibilidade de recuperação aqui da economia bem maior, a gente vai ter os números logo logo. Vamos falar da balança comercial, que foi superavitária no ano passado, e tem um estudo que mostra claramente o peso da China na economia brasileira, sobretudo quando a gente está falando de balança comercial de exportações e importações. Vamos lá, porque esses números chamam a atenção. Em 2018, a balança comercial brasileira foi superavitária em 58 bilhões e 700 milhões, ou seja, exportamos mais do que importamos. Isso quer dizer entrada de dólares no mercado brasileiro. Foi o segundo maior resultado da série histórica medida pela Fundação Getúlio Vargas. O segundo melhor, porque o melhor foi em 2017, quando nós tivemos 67 bilhões de dólares de superávit. Ou seja, o superávit ficou um pouco aquém em 2017, mesmo assim é o segundo melhor resultado dessa série histórica. Agora vamos fazer uma comparação aqui de entender qual é o peso de cada país. Os 3 primeiros países maiores compradores do Brasil, ou seja, os 3 maiores parceiros comerciais do Brasil. A China tem 26,8% daquele tanto de exportações que nós tivemos no ano passado. Subiu esse número, daqui a pouco eu vou mostrar isso em detalhes. Os Estados Unidos vêm logo a seguir com 12% e a Argentina com 6,2%. Como a Argentina sofreu bastante no ano passado, numa crise econômica duríssima pela qual ainda passa o país, o Brasil hoje está se recuperando. Você se lembra que ontem nós fizemos menção na conversa entre o presidente Maurício Macri da Argentina e o presidente Jair Bolsonaro? No discurso de Maurício Macri, ele faz exatamente essa menção, dizendo, olha, em alguns momentos o Brasil está bem, em outros momentos a Argentina está bem, mas o que nós precisamos é que os dois países estejam bem, porque a troca comercial, o desenvolvimento vem muito dessa troca comercial, que a Argentina caiu só nesse momento, do ano passado chegou a 6,2%, era de 8,1% em 2017. Vamos lá para entender um pouco mais os números da China na balança comercial. Participação nas exportações. Em 2017 era de praticamente aqui um quinto, 21,8%. Em 2018, subiu para 26,8%. Nós estamos falando de 5 pontos percentuais a mais. A China continua comprando bastante e continua comprando mais e melhor. Vamos lá. Soja, petróleo bruto e minério de ferro. Nós estamos falando de commodities, sim. Já fiz menção sobre esse assunto de commodities, vou voltar a falar. Um país como o Brasil, que tem superávit em commodities, ou seja, ele produz mais do que ele pode consumir, naturalmente ele vai exportar essas commodities. E nas trocas comerciais do mundo, você vai sempre ter países querendo comprar commodities para alimentar o parque fabril que tem. Ou seja, as siderúrgicas que a China tem, ela vai precisar de minério de ferro. Minério de ferro, por exemplo, responde por 17% das compras chinesas do Brasil. Soja, 43%, petróleo bruto, 22%. Esse petróleo bruto é o que a Petrobras tem hoje nos campos brasileiros, e boa parte desse petróleo não consegue ser refinado no Brasil, porque o Brasil não tem refinarias para refinar o petróleo que produz. Como nós não éramos grandes produtores de petróleo no começo, nós preparamos refinarias para refinar o petróleo que comprávamos, por exemplo, da Arábia Saudita, do Iraque, enfim, do que a gente tinha do Oriente Médio. Quando nós começamos a prospectar mais petróleo, e a Petrobras hoje é extremamente eficiente nisso, ela agora começa a preparar as refinarias para refinar o tipo de petróleo brasileiro que tem aqui, que é um pouco mais viscoso, um pouco mais duro, um petróleo mais grosso, e obviamente a refinaria começa a ser montada justamente para esse tipo de petróleo. Esse excedente você tem que exportar, é uma commodity, sim. Então aquele argumento que se tinha muito, tanto nos livros de história até os anos 80, que um país exportador de commodity é um país subdesenvolvido, valia no começo do século, quando o Brasil, por exemplo, do século passado, evidentemente, no final do século XIX, começo do século XX, que o Brasil exportava café, cana-de-açúcar, enfim, açúcar, perdão,
Mas o que hoje o país faz é exportar o excedente que ele tem da produção de soja, que nós somos o maior produtor de soja do mundo. É natural que a gente vai exportar commodities. O que é preciso fazer, e isso também tem sido feito, é aumentar a capacidade de transformar produtos básicos em produtos acabados ou semi-acabados no país. Esse tipo, ou seja, agregar valor ao produto, que é o que traz riqueza maior para o país. Mas exportar commodity em si não é um pecado. Os Estados Unidos, que são um país líder em tecnologia, exportam commodities, inclusive. Nesses dias, teve inclusive uma negociação entre os Estados Unidos e China, que a China aceitou comprar mais soja dos Estados Unidos. Vamos seguir aqui para entender um pouco mais sobre a China. Importações brasileiras, a China... Perdão, essa não é a bandeira da China, me perdoe pelo erro da arte aqui. A China, 19,2% é o que ela tem de importações brasileiras, que ela vende para o Brasil, que nós importamos da China, e os Estados Unidos, 18,1%. Me perdoe só pela bandeira aqui, essa bandeira obviamente é da Argentina. Daqui a pouco a gente fala da Bolsa de Valores, hoje teve um novo recorde, acima dos 95 mil pontos. Vamos seguir aqui porque nós temos a confiança do consumidor aqui no Brasil, que avançou no ano passado. Está um pouco longe ainda do que a gente chama de otimismo nessa régua de comparação de 0 a 100. Mas houve uma melhora importante no ano passado, a Vanessa Casalino tem os números. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Em dezembro de 2018, o indicador de confiança do consumidor da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito atingiu 45,8 pontos, um aumento de 12% em relação ao mesmo mês de 2017. Lá, o índice tinha ficado em 40,9 pontos. Mas, apesar desse crescimento, o indicador, como você disse, mostra que a maioria está pessimista, já que o resultado ficou abaixo de 50. Ainda de acordo com a pesquisa, o pessimismo permanece também a respeito do atual cenário econômico e da própria vida financeira. 72% veem o atual momento da economia de forma negativa, principalmente por causa do desemprego, do aumento dos preços e da alta na taxa final dos juros, aquela que é cobrada do consumidor, além da desvalorização do real frente ao dólar. 25% acham que o quadro econômico é regular e para apenas 2% é bom. Quando o assunto é a vida financeira, 47% avaliam como regular, 40% como negativa e apenas 12% como boa. Para o SPC Brasil, o achatamento da renda, o alto índice de desemprego ainda impactam o bolso do consumidor, fazendo com que a avaliação seja então negativa. E para que essa situação se reverta, segundo o SPC, é preciso que o consumidor sinta alguma melhora, como aumento na oferta de vagas de emprego, além do avanço na renda. Por outro lado, para o futuro, as boas expectativas se mantêm. 34% estão otimistas com a economia para os próximos 6 meses, outros 34% estão neutros e 27% estão pessimistas. No que se refere às próprias finanças, 61% acham que vai melhorar nos próximos 6 meses, enquanto apenas 9% acreditam que piora. Para mais da metade, 51%, o que mais pesa hoje em dia é o custo de vida, principalmente a conta de energia elétrica, citada por 89% dos que foram ouvidos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Nesses números aí que a Vanessa nos trouxe, só um detalhe. A última pergunta era sobre as próprias finanças pessoais, ou seja, não necessariamente acompanha a lógica econômica do país. Alguém pode achar que vai perder o emprego porque naquela situação especificamente, e não tem nada a ver com a economia do Brasil, em alguns momentos, alguns sim, mas outros não, ele acha que ele vai ter uma situação pior. Bom, vamos seguir aqui porque tem um otimismo por um outro lado também, porque nós temos uns números que houve um aumento na intenção de consumo das famílias, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E o Maurício de Almeida, no Rio, tem detalhes sobre esses números dessa pesquisa da Confederação. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, a Confederação Nacional do Comércio fez essa pesquisa que é um pouco mais otimista do que os números que foram apresentados aí pela Vanessa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, os consumidores começaram bem otimistas em 2019. Nessa pesquisa que a Confederação Nacional do Comércio realizou, ela divulgou que em janeiro a intenção de consumo das famílias subiu 5,1% em comparação com dezembro. Esta é a maior alta em 9 anos. Em relação a janeiro do ano passado, o avanço é ainda mais expressivo, 14,7%. Com essa alta, o indicador chegou a 95,9 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200. Na comparação com dezembro de 2018, os 7 componentes pesquisados apresentaram resultados positivos agora no mês de janeiro.
O maior deles foi no item relacionado com a intenção de comprar um bem durável, que aumentou 11%. Outros crescimentos significativos aconteceram nos quesitos perspectivas de consumo, que subiu 5,8%, e perspectiva profissional, com alta de 5%. Esses aumentos, em janeiro, são um bom sinal para o comércio, que no fim do ano passado já teve um forte crescimento nas vendas a partir de novembro por causa da Black Friday. Diante desse cenário, a Confederação Nacional do Comércio revisou para 2,6% sua previsão para o crescimento da economia brasileira em 2019. Além disso, a entidade espera um aumento de 5,5% no volume de vendas do varejo. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos aos números do mercado hoje, com um novo recorde do Ibovespa, 95.355 pontos. A alta hoje consolidada é de 1,01%. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 95.681 pontos, foram negociados quase 16 bilhões de reais hoje na Bolsa. O que explica esse otimismo aqui no mercado brasileiro? Bom, nós estamos vindo de uma temporada otimista, diga-se de passagem, porque os investidores aqui no país e os estrangeiros com ações aqui no país estão olhando o governo Bolsonaro com a proposta de reforma da Previdência, uma reforma mais ampla, uma reforma mais dura, uma reforma mais consistente de longo prazo. É esse o texto que está se imaginando que será apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Vamos lá, da economia. E havia uma expectativa de que somente depois da volta de Davos, do Fórum Econômico Mundial, no qual participarão o próprio ministro da Fazenda e o presidente Jair Bolsonaro, é que seria anunciado qual seria o plano da Previdência. Houve hoje um burburinho no mercado de que Paulo Guedes deve fazer anúncio, inclusive aos investidores estrangeiros em Davos, na Suíça, na semana que vem, sobre mais ou menos qual será a proposta do governo. Ou seja, há uma informação oficial do próprio governo e aí, obviamente, com a estimativa dos investidores de que será uma reforma mais dura, uma reforma mais ampla, uma reforma mais de longo prazo, o otimismo da Bolsa aumentou. Mas não é só por isso também, tem notícias vindas do exterior. Contaminou positivamente Wall Street em Nova York e também aqui no Brasil. Há uma possibilidade dos Estados Unidos levantarem algumas sobretaxas a produtos chineses, ou seja, a guerra comercial que afetou em muito o mercado nos últimos meses, desde o ano passado, estaria arrefecendo, ou seja, com possibilidade até de um recuo por parte dos Estados Unidos. Quando eu tenho uma promessa de um comércio maior no mundo, as bolsas de valores sobem naturalmente. A bolsa de valores no Brasil não foi diferente. Tanto é que, só para você ter uma ideia, Vale, que é uma empresa exportadora de minério de ferro, diga-se de passagem, cresceu 3% hoje as ações, subiram 3%. Petrobras, 1,37%. As duas empresas que exportam, por exemplo, para a China, minério de ferro e petróleo bruto. Os bancos também subiram. E uma outra ação que chama atenção, que eu fiz menção essa semana, a Forja Taurus, que é a fabricante de armas, que teve uma queda imensa depois do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de como será a possibilidade de você ter posse de armas em casa, que caiu bastante. Sabe quanto subiu hoje? 13,98%. Naquele dia eu disse, aquilo ali era só realização de lucro. Quem comprou na baixa, vendeu na alta. As ações caíram, muita gente voltou a comprar na baixa, porque sabe que essa ação tende a subir nos próximos meses, porque se houver essa possibilidade realmente de ter posse de armas, as pessoas vão comprar armas e as ações sobem. Não discutindo o mérito se deve ter ou não uma arma em casa, essa é uma outra discussão, porque já passou por um plebiscito e agora tem um decreto presidencial, mas aqui nós estamos analisando pontualmente a questão econômica. Vamos lá para o dólar subiu hoje 0,24% a R$ 3,74, chegou a subir mais hoje. Por que o dólar subiu e a Bolsa subiu? Porque os resultados da economia americana chamam a atenção e o dólar se reforçou no mundo inteiro. Nós tivemos um pedido menor de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também índice, por exemplo, como o da Filadélfia, que medem sobretudo uma região dos Estados Unidos, de manufaturados, tiveram um crescimento importante, ou seja, o índice veio positivo. A economia americana segue forte, inclusive com essas boas notícias também, que se afetaram Wall Street e afetaram também em relação à China e os Estados Unidos. O dólar subiu, portanto, hoje pouquinho, é verdade, 0,24%, mas teve uma alta de 3,74%. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre as demandas do novo consumidor, mas antes só uma nota. A Avianca anunciou hoje que cortará 3 voos internacionais diretos partindo de São Paulo, que são para Santiago, Miami e Nova York. A empresa está em recuperação judicial e fez as alterações para readequar a oferta de voos à demanda real da empresa. Os voos deixarão de ser operados a partir de 31 de março. Quem tem passagens de Avianca para esses destinos depois dessa data
tem o direito, inclusive, de receber, a empresa já informou integralmente o valor ou renegociar se vai numa outra empresa parceira. Daqui a pouco a gente fala sobre esse novo consumidor, logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, a pergunta é simples. O que quer e como quer o novo consumidor? O que e como quer esse novo consumidor? As relações que ele tem hoje na hora de comprar. Bom, para falar sobre o assunto, o especialista em empreendedorismo, César Souza, está conosco. César, bem-vindo. Bem, muito obrigado. Eu já vou falar do seu livro aqui, olha, está aqui. Clientividade, é um neologismo, claro, a palavra não existe na língua portuguesa, mas é para justamente explicar qual é a proposta aqui do César e que ele nos conta um pouco mais em detalhes. Aqui. Clientividade, está aqui pela Best Business, isso, a editora. O que quer esse consumidor? Como ele quer agora? Porque a mudança digital mudou as relações das pessoas, não seria diferente das relações comerciais também. Exatamente. Olha, veja só, o varejo de modo geral e o consumidor de modo geral está tudo vivendo uma grande transformação. Nós estamos vivendo um ambiente assim, bastante volátil, instável, bastante complexo, ambíguo. O que quer o novo consumidor? Poucas empresas conseguem realmente identificar o que é que esse consumidor quer. Poucas empresas conhecem o seu consumidor no nível de profundidade que deveriam conhecer. Na realidade, tem uma coisa muito supérflua e as empresas estão muito assim, fazendo projeções estatísticas do passado para fazer suas estratégias do futuro. E estratégia não é uma projeção estatística do passado. Eles têm que entender com muito mais profundidade. Esse consumidor hoje é o seguinte, o que é que ele quer? Ele quer muito mais viver uma experiência do que simplesmente comprar um produto. O consumidor, o cliente, de modo geral, não está apenas comprando um produto ou serviço. Está muito mais além do produto ou do serviço. O que é viver uma experiência? Quando ele compra, por exemplo, uma geladeira. Vamos lá. Compra geladeira. Começa assim, que todo mundo vai comprar no momento da vida. Então, você é um cliente que quer comprar uma geladeira. Você começa acessando no site. Alguns sites de algumas fabricantes. Não é? Aí você encontra um site que é dinâmico, que é interativo, que é lúdico, que é engraçado, que é interessante, você se identifica com aquele site de uma certa forma. Você vai para o outro, de um outro concorrente, aí o negócio é travado, é chato. Uma imagem estática da geladeira. Uma imagem estática, aquela coisa ultrapassada, obsoleta, engessada. Você começa a viver a experiência antes do produto, que é a geladeira, você começa a julgar César, então pela sua interatividade. Eu vou ficar com essa frase já. A experiência começa no momento da compra. Começa antes da compra, começa na hora que você vai escolher. Começa lá atrás, quando você está pensando no produto, você começa a interagir. Depois, ou você se informa com pessoas, tem pessoas que fazem uma boa referência, o famoso boca a boca, tem pessoas que já criticam a marca. Você já começa a viver a experiência antes. Aí você resolve, eu vou para aquela. Vai para uma loja comprar. No momento da compra, o grau de atendimento já é outro tipo de experiência. Aí você fecha a compra, se o produto é entregue ou não entregue, é outro tipo de experiência. Você precisa de uma ciência técnica para instalar. Se você não é uma geladeira, é um laptop. Você vai desembalar, tem embalagens que são fáceis de tirar. E você descarta. Tem embalagem que você tem que pegar uma tesoura, tem um prego, tem um parafuso que fura seu dedo. É difícil descartar aquela embalagem. Tudo isso é experiência do cliente. E tem empresa que ainda não se ligou nessas coisas mais básicas? As empresas continuam vendendo produtos e serviços. Não entenderam ainda que a empresa tem que conquistar a emoção do cliente, o coração do cliente. Não é só a decisão racional da compra. As empresas ainda apostam o seguinte, um produto de qualidade com preço competitivo. Produto de qualidade e preço competitivo é obrigação de qualquer empresa. Você tem que ter um bom produto e tem que ter um preço competitivo. Quem ganha o jogo é quem vai muito além disso. Ganha o jogo quem consegue encantar o cliente através de envolver o cliente na sua emoção. Então, o cliente... Veja só, o título do meu livro, você falou em clientividade... Clientividade. E você sabe qual? Empresas são de Marte, clientes são de Vênus. Por que eu não coloquei isso? Porque saiu aquele outro. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E eu ia ser processado pelo autor americano que fez. Mas essa é a sensação que eu tenho, é que empresas e clientes vivem em planetas diferentes, vivem em mundos diferentes. As empresas não conseguiram ainda se antecipar e entender com profundidade quem é o seu cliente. E chutam. Tem muita astrologia. Aí fazem uma reunião, não, tem a gente... Tem muito o quê? Astrologia. Então, veja só, eu conduzo várias reuniões. Você está bom de neologismo, viu? Parabéns. Eu conduzo várias reuniões com várias empresas, às vezes em conselho de administração, reuniões de diretoria comercial, presidente, com toda a área de vendas, marketing, compra, propaganda, todo mundo. E de vez em quando o pessoal começa, porque nós vamos fazer assim, o produto é assim, vamos lançar dessa forma. Muito tempo atrás eu levava uma cadeira, aquela cadeira de cineasta vazia, colocava lá escondida, abria a cadeira e a cadeira estava escrita assim, cliente. Eu botava a cadeira vazia na mesa e dizia assim, olha, nessa mesa está faltando ele ou ela, está faltando o cliente. Vocês estão tomando decisões aqui sem entender, sem conversar com o seu cliente. Não adianta ficar fazendo pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é outra coisa que está sendo ultrapassado. Você leva 3 meses para contratar, 3 meses fazendo,
depois prepara um relatório, vai lá, passou 7, 8 meses, quando vai apresentar, a situação já mudou. E rapidamente, como é que eu consigo entender esse novo cliente, então? Você tem que interagir muito mais, tem que conviver muito mais com o cliente, tem que diminuir as distâncias. Entre uma empresa e o cliente tem, às vezes, 4, 5 níveis hierárquicos. Isso, entender o que eles dizem na rede social, mesmo quando estão mal educados e grosseiros, porque tem muita coisa Mas ruim. tem que entender, mas tudo bem, mas faz parte do jogo, não é? Quem é o cliente, você não pode ser seletivo nisso, se o cliente é mal educado ou não é mal educado. Você tem que, se o seu cliente é mal educado, encontra uma forma de encantar esse cliente mal educado e fazer uma transformação nesse cliente. Quer dizer, eu vejo essa distância. Eu criei um outro neologismo, como você falou, todo mundo conhece nessa área de marketing e venda, tem a expressão PDV, o ponto de venda. Nesse livro aí eu tenho um capítulo que eu digo assim, nós não queremos, o futuro não será mais do PDV, do ponto de venda, será do PDE, ponto da experiência. A experiência do cliente é a nova fronteira do marketing. A nova fronteira, a nova frente de batalha do marketing é conhecer o cliente, qual é a experiência que o cliente quer viver. Repito, o cliente não quer só comprar uma geladeira, ele quer viver uma experiência que ele quer participar, ele quer até escolher determinados detalhes. E de argumentos para ele contar geladeira. uma boa história para alguém, porque aí o boca a boca fica melhor ainda. Melhor ainda. Ó, tá aqui, o livro chama-se Clientividade. Tem aqui de novo? Tem? É possível? Pode ser? Clientividade, está aqui nessa outra câmera. Como oferecer o que o seu cliente quer, do César Souza, especialista em empreendedorismo e varejo, diga-se de passagem, com todos esses neologismos todos aqui. Isso aí. Gostei. Como é que se chama? O quê? Axologia. Eu criei esse neologismo para despertar a atenção, despertar o interesse. César, obrigado pela gentileza. Piotr. Sucesso, viu, neste ano. O ano é desafiante, né? O ano desafiante promete. A boa notícia, você já antecipou um pouco. Os consumidores estão voltando a adquirir confiança. Estão com menos medo de perder o emprego, mais dispostos a consumir. E isso vai fazer com que a economia dê uma alavancada. O que é vital. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Piotr. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, sexta, 7 horas da noite, aqui na TV Brasil, a sua TV pública, a gente está de volta. Até lá.